Olá, o Papo de Mãe está no ar. A separação de um casal é sempre um momento difícil. Nós já fizemos aqui alguns programas com este tema e hoje vamos conversar com 3 pais para saber dos homens como é atravessar esta fase. Roberta, normalmente, a gente sabe que é o pai quem sai da casa e perde aquela convivência diária com os filhos, como é o caso do Eduardo e do Fernando. Em situações mais raras, como a do Júlio, os filhos moram com o pai. E tem também toda a questão jurídica sobre a guarda das crianças. Veja os destaques do programa. Nos dias de hoje, é muito comum encontrar filhos de pais separados, mas não é muito comum encontrar pais que tenham a guarda dos filhos. O tema ainda gera polêmica. Será que a ideia de que as mães são mais dedicadas do que os pais está mudando? Tem muitos pais que são melhores que mãe, então é relativo, né? Acho que um filho é uma bênção, né? Então, se a gente tiver um filho, a gente tem tudo. Estão aqui hoje conosco o Dr. Nelson Chiquicima, advogado especialista em Direito de Família e presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, e a Roberta Palermo, terapeuta de família, autora do livro Ex-marido, pai presente, dicas para não cair na armadilha da alienação parental. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe, mais uma vez. Agradeço o convite. A Roberta já participou do programa sobre madrastas, que também tem um livro sobre o assunto, né, Roberta? E agora você está falando nesse livro sobre os pais, sobre os ex-maridos, é isso, Roberta? Isso, é um livro principalmente para o pai, para que após a separação ele saiba que ele nunca pode desistir de conviver com os filhos, porque ainda é muito comum o pai se afastar, ele achar que a mãe é suficiente para aquela criança. Então, as dicas são para que o pai nunca se afaste. E tem o pai que tem dificuldade de conviver com a criança. Então, é para ele não desistir, é para ele ter um caminho certo para que ele batalhe para essa convivência. Então, a gente vai conhecer a história do Júlio primeiro. O Júlio tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos de 2 mães diferentes. E daí, como é que é a sua história? Você chegou a casar com essas mulheres? Como é que... Olha, 0 documento. Eu jamais casei, né? Mas você chegou a viver com elas? O primeiro filho, o Jean, já é um homem agora, foi um relacionamento intenso, mas não cheguei a viver com a mãe dele. E hoje ele mora sozinho, já é adulto? Sozinho, casado, tudo Quantos mais. anos ele tem? Está com 31 agora. Daí eu me casei sem passar no papel, aliás... Olha, a sua profissão, na minha família, você daria mal, viu? Mas o fato de você ter casado, o fato de você não ter casado no papel não quer dizer que não tenha todos os direitos como se tivesse casado, né? Também. Absolutamente, E né? deveres, né? Então, daí eu me casei sem eu fazê-lo formalmente, tive 2 filhas, a Mayumi, que está com 24 anos agora, e a Milá, que está com 16 anos. A Milá está aqui, veio A Milá está aqui e as 2 moram comigo agora. E como é que foi essa decisão? Quando você se separou, elas tinham que idade? A Milá tinha 2 anos. Né? E daí, quando você se separou, elas ficaram com a mãe? Ficaram com a mãe e fui morar em frente, que era meio casa, meio produtora. Fui morar num quarto. Separar foi uma oportunidade. Tem a dor da separação, mas também tem o alívio de resolver uma situação que não estava boa. Você não tinha casado no papel, mas na hora que você se separou, você legalizou a guarda das meninas ou também não entrou na justiça? Foi tudo essa questão? Na moral, olho no olho, melhor para as crianças, a ênfase nelas, né? E cada um, né, trabalha os seus ciúmes, né, onde for, mas... Não colocou nada no papel e deu certo? Deu certo. Minha filha Mas não se aconselha, tá, gente? Eu acho que é importante lembrar que é fundamental formalizar. Eu acho que a gente tem um advogado aqui para complementar isso. Qual é a sua opinião, acho que o doutor Júlio até deu sorte, Não, né? o ideal é o que o Júlio fez, né? O ideal é que o casal, quando separe, naturalmente estipule a guarda. Mas aí você tem que colocar no papel, então, mesmo o casal tendo essa amizade? Infelizmente, o nosso costume é que sempre vai para o litígio judicial. Por exemplo, arruma-se um outro marido, uma outra mulher,
já deu problema na guarda. E aí era bom estar descrito isso, para que não perca lá na frente seus direitos. Quer dizer, o sucesso do caso dele é uma coisa rara. Uma coisa rara. Porque às vezes chegou num acordo ali num momento e lá pra frente pode dar confusão. Mas é o ideal, né? Porque não deu litígio nenhum, já tem 24 anos, já é maior de idade, só de 16, mas 16 anos praticamente hoje o juiz, Já ele não tá vai encaminhado. estipular uma guarda. Porque ele fala, aos 16 anos ele vai para onde ele quiser. Só vai para casa da mãe ou do pai. Já depois dos 12 já é mais difícil o juiz fixar esta guarda e falar que tem que ir com o pai ou com a mãe. Importante dizer então que a partir dos 12 a criança tem essa escolha. Ela pode opinar né, perante o juiz para escolher. E é difícil fazer com que ela fique com o pai ou com a mãe. É ela que vai acabar falando, eu não vou mais visitar. Às vezes ele nem quer visitar mais o pai, nem quer visitar mais a mãe. Então já fica difícil o juiz fixar a guarda compartilhada, tudo isso fica difícil. Entendi. Então normalmente fica livre a partir dos 12. E o bom é que quem decidiu foram eles, não foi uma pessoa estranha, que é o juiz, é uma pessoa estranha, não conhece a família. Vocês têm novos casamentos? Sim, ambos. Eu também não formal ainda, ela formalizou a ligação dela e tudo está bem. E o legal também é que nada é definitivo, porque agora as meninas optaram, elas estão morando com você, foi uma escolha delas? O que aconteceu? Pois é, quando a Milá fez 15 anos, ela ia para o ensino médio, ela escolheu o colégio. Aliás, na minha família, com todos os filhos, né, sempre a criança teve voz ativa, a gente sempre escutava, quer ir com o pai ou quer ir com a mãe hoje? Nem sempre a gente seguiu o que a criança falava, mas sempre era escutada. E imagina o pai falar aquele toquinho, eu quero ir com você. A gente se derrete, entendeu? Né? Se derrete. Então, os filhos tiveram esse protagonismo. Daí, então, a Milá ia para o ensino médio, a gente se mudou para perto da escola que ela ia frequentar, porque eu não ia acordar às 5 da manhã para levar ela para a escola, então ela vai andando. Para mim também é um endereço conveniente. E eu sugeri morar nós três de novo, eu, a mais velha e a mais nova, juntos, pela primeira vez, só os três, né? E está sendo muito legal. E isso já faz quanto tempo? Faz um ano, quase 2 anos. E a mãe aceitou numa boa? Ela fez parte desse acordo. Seria tão bom se todos os ex-casais É uma maturidade, entrassem num acordo. Acredito que não existisse mágoa, não existisse aquela questão, porque pós-separação com mágoa é quando fica mais difícil de entrar em acordo. Pior é quando usa as crianças na separação. São crianças que já são grandes, nós estamos falando de crianças de 4 anos, 5 anos, então já são crianças grandes. Mais fácil para a mãe, inclusive, desapegar daquela maternidade. E você falou assim, o bom é que eles decidiram, né? Porque quando cai na mão de um juiz, o juiz decide normalmente 90% dos casos, a mãe acaba ficando com a guarda. Mas por que a prioridade ainda é da mãe? Então o costume ainda é da mãe, porque em razão da natureza já, em razão da amamentação, né, é difícil o pai ficar com uma criança recém-nascida. Principalmente até para visita, ele não consegue ficar, consegue ter visita, mas não pernoitar. Então normalmente a jurisprudência tem dado até os 2 anos. Que tem mudado também. A amamentação não está mais até os 2 anos. Quer dizer que a criança até os 2 anos... Muito difícil. Quando os pais são separados, a criança nem dorme na casa do pai, né? Mas desde que tenha um acordo, sim. Aí, se a mãe estiver bem resolvida... Se a mãe concordar com isso. É tranquilo. E se o pai tem como receber de maneira organizada, pode até antes dos 2 anos. Na guarda compartilhada, as decisões são compartilhadas, mas a criança tem uma casa fixa estipulada, não é isso? Não necessariamente. É que é importante que se coloque uma residência fixa, um domicílio, na verdade, para ter até competência na hora de houver um litígio. Né? Mas a alternada significa que a alternância de lares são em períodos longos. 6 meses com um, 6 meses com outro. Ou até uma semana com um, uma semana com outro. Aí já fica mais complicado, porque as decisões se tornam unilateral também. Por exemplo, 6 meses está com a mãe que vai tomar todas as decisões. A guarda física é dela. E depois vai para o pai daqui a 6 meses, a guarda física é dele. Ele que toma as decisões. Isso é alternado. Mas é muito repudiado pelo judiciário para todos, né? Porque confunde é muito, ruim para a criança, né? E, Eduardo, como que é a sua família? Você tem quantos filhos? Tenho uma filha de 6 anos, tem 1 ano que eu me separei e vem correndo tudo bem, assim, nesse caso das decisões. Ela mora com a mãe, mas toda decisão passa por mim. Ela como chama? Mariana. Minha filha Mariana. E como é que foi assim, no momento da separação, decidir como é que ia ficar a questão da guarda da Mariana? No caso, eu não exigi muita coisa, mas queria ter o convívio, assim, de 15 em 15 dias. Foi posto isso
e agora eu vejo ela toda semana. Por causa devido ao trabalho, não tem a folga, varia muito de acordo com, né, com a folga. Então toda a minha folga eu pego ela. Isso é semanal agora. Mas tudo de boca também, nada no papel, nem o casamento e nem a guarda agora. Mas isso também funciona porque você tem um bom relacionamento? Um bom relacionamento, sim. Graças a Deus a gente se separou, mas como pai e mãe não se separou ainda. Então a gente conversa muito sobre a criança e tudo que ela vem a fazer é passado para mim também, para mim dar a minha opinião. E como foi para você sair de casa e perder a convivência diária com a sua filha? No começo foi bem difícil e a gente tem que superar, né? Acho que não é fácil para ninguém, mas a partir do momento que a gente toma a decisão, se separou, então vamos separar e cada um segue a sua vida. E foi bem difícil no começo, agora não, né? Agora como eu vejo bastante ela, eu tenho livre acesso lá para ir, né? Eu ligo, aviso, tô indo, pego ela, né? Então ficou bem mais fácil agora. No começo, 4 meses foi bem complicado. Para a criança também é muito melhor, né, É um privilégio para a criança ter essa oportunidade, porque ela tem a oportunidade de conviver com o pai e com a mãe, independente dos pais estarem juntos ou não. Sim. Então é fundamental que após a separação a criança não perca o convívio, porque muitas vezes as pessoas falam, filhos de pais separados vão dar problemas. Eles vão dar problemas se os pais não se organizarem nesse momento pós-separação. Aí sim, é uma criança que pode se sentir abandonada por um dos entes, é uma criança que não tem o afeto. Então, é fundamental que a mãe, porque a gente acaba falando da mãe porque a gente conhece mais casos de mãe que fica com a guarda e acaba afastando o pai. Ela tem que entender o mal enorme que ela faz para essa criança, que ela acaba prejudicando demais o próprio filho. E acaba envolvendo a criança nas brigas também, né? Isso, claro, quando assim, é uma separação porque acabou o relacionamento e tal, quando não tem outras coisas envolvidas, né? Porque são outros casos quando tem uma questão de violência ali no casal, né? Ou que envolva, sei lá, drogas, tal, que tudo isso tem que ser muito bem avaliado também, né? A gente costuma dizer que, na verdade, não é o direito do pai, é o direito da mãe, é o direito da criança, é o direito do menor. Sempre quando envolve o menor, o direito é sempre dele. Então, ele tem direito que o pai vai visitar ele, o pai ou a mãe vai visitar. E, doutor Nelson, o que vai mudar na prática com essa nova lei, com essa nova legislação tornando obrigatória a guarda compartilhada? Bom, teoricamente, né, é obrigatória e impositiva, não seria nada bom em tudo ser impositivo, né, seria de acordo, até que foi falado com o Júlio, seria dessa forma que seria importante, né, viesse naturalmente, não imposta, principalmente pelo juiz, mas vai mudar a situação de que se houver um litígio, o juiz pode aplicar a guarda compartilhada. Num litígio, processo judicial brigando pela guarda, o pai, a mãe quer ter a guarda, o pai também quer ter a guarda, o juiz pode falar, é a guarda compartilhada e ponto final. Agora, já existe julgado nesse sentido, mas é bem complicado, né? Porque vocês estão brigando, e aí o juiz impor a guarda compartilhada. Como é que eles vão se entender para compartilhar? Tem que obedecer. Eu acho que eu sou muito a favor de imaginar que existe uma lei. Eu acho que tem que ter uma estrutura até o judiciário. Até existe alguns países, os Estados Unidos, ele é monitorado, né? Então existe psicólogos, assistência social acompanhando. Aí eu acho que é legal. Fazer uma mediação, Acho que o Fernando pode falar sobre esse assunto, porque ele é o fundador do Observatório da Guarda Compartilhada, né? Isso. Fernando, qual que é a sua história? Bom, eu vou contar um pouco da minha história e também, ao mesmo tempo, queria fazer um comentário um pouco das falas dos demais que me antecederam aqui, né? Eu vivi 2 anos em regime de união estável com a minha ex-esposa. Desse relacionamento nasceu meu filho, que tem hoje 3 anos de idade, né? Chama-se Felipe. Nós acabamos nos separando quando o menino tinha por volta de 1 ano e meio, né? A princípio, a separação foi muito tranquila. Vivemos um período subsequente de 10 meses de muita cooperação, de muita amizade, de muita troca, de parceria, até mais do que dentro do casamento, por incrível que pareça, né? Havia uma sinergia até muito maior. Mas aí, de repente, ao final desse 10º mês, eu comecei a perceber que a mãe estava entendendo a questão da posse do filho, da guarda de uma outra maneira, né? E aí, então, mais 3 meses à frente, eu fui surpreendido com uma acusação por parte da mãe de que eu havia causado transtornos psicológicos à criança, né? Então, a partir daí, a coisa mudou de figura, né? A partir daí, eu fui afastado pela justiça do contato com meu filho, e
A justiça entendeu que, Nossa, que difícil que isso, né? as alegações da mãe... se afasta e demora um bom tempo para Exatamente. voltar. Eu passei 6 meses sem ter contato algum com minha Nossa. filha, nem sequer ir à escola eu poderia, porque foi informado de que o pai não poderia se aproximar muito da criança, nem mesmo na escola, etc. Né? Quer dizer, só para entender, isso que ele sofreu é um pouco de alienação parental, né? Que na verdade ela fez uma acusação contra ele e Falsa, né? Denegrindo o pai. Denegrindo o exato, pai. né? Criou uma imagem... A gente fez um programa só sobre alienação parental aqui que tinha um pai nessa situação mesmo. É muito comum, isso existe bastante. Bom, na sequência eu obtive uma liminar e hoje o que eu tenho? Hoje eu tenho um convívio de 15 em 15 dias, não tenho pernoite, porque a justiça entende que a criança é muito pequena e que, portanto, não pode ter pernoite, apesar de nós sabermos por alguns estudos de que isso não é verdadeiro, de que a partir dos 3 ou 4 anos de idade esse pernoite já pode acontecer, né? A guarda compartilhada simplesmente traz novamente uma igualdade, uma isonomia que é perdida ao término da relação conjugal. Infelizmente, os operadores do direito e a justiça brasileira confundem conjugalidade com parentalidade. Quer dizer, São campos completamente Agora, Fernanda, eu distintos. queria que você falasse pra gente o que você sentiu na pele, Sim. até para dar como exemplo para as pessoas que estão assistindo ao Papo de Mãe, quais são os prejuízos do pai que é afastado desse convívio para o pai e para o filho também, né? Quais são esses prejuízos? Sem dúvida alguma, o mais prejudicado é a criança, né? No meu caso, por exemplo, meu filho ainda é muito pequeno, ele ainda não tem muito entendimento, ainda bem, né? Rezo a Deus de que consiga resolver isso da melhor maneira possível e que possa passar a conviver com ele. Para os pais, o dano é muito grande, seja esse pai, seja um homem ou uma mulher, tá certo? Acaba causando muitos transtornos de ordem psicológica, de ordem emocional, né? Porque além de você ter que conviver com aquela realidade da ruptura da relação conjugal, você ainda tem uma grande dificuldade de exercer a sua relação parental, a sua função de pai e a sua função de mãe. Não, Né? imagina, você chegou a ficar 6 meses sem poder ver o seu filho. Exatamente. Quando você voltou a vê-lo, ele já estava super diferente. Era uma fase da vida eu voltei a dele. vê-lo numa festa junina na escola e quando ele olhou para mim, ele me repudiou, né? Não sabia quem era, porque Era era uma Exatamente. criança pequena. E daí como é que foi para você retomar essa Então, conversa? eu obtive na justiça a liminar, né? E agora é definitiva essa Não, situação? não, ainda nada de liminar. não, meu processo é longo, meu processo Então você ainda está passando por muito eu sofrimento. ainda passo por né? muito problema. Eu tenho uma convivência super restrita com minha filha. Se nós calcularmos um período de 30 dias, eu passo 4% do tempo com meu filho. Os estudos internacionais que nós no Observatório coletamos preconizam no mínimo 35% de convívio para aquele genitor com o qual a criança não reside. Então, portanto, eu entendo que eu estou sendo muito prejudicado. Eu vou interromper um pouco, a conversa continua já. No próximo bloco vamos conversar também com o antropólogo Paulo Ramires. Fique agora com Marcelo Zanini, um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. A Michele tinha 7 anos quando os pais se separaram, hoje ela está com 19. Então a maior parte do seu tempo você viveu só com a sua mãe, né? Você foi morar com a sua mãe. Eu moro com a minha mãe e com as minhas irmãs. Com meu pai eu não tenho contato mais. Como é que foi na época? Você lembra de como foi essa separação? Eu não lembro muito como é que foi, assim. Eu lembro mais pelo que as minhas irmãs lembram ou vagamente pelo que as pessoas dizem. Eu não tive muito contato nessa fase, eu acho que esqueci mesmo. E o que foi mais difícil, você lembra? Então, é porque eu era muito apegada com meu pai. Quando o casamento acabou, eu não tive mais contato com ele. Na verdade, depois de 7 anos, nunca mais falei com ele. Quando o casal se separa e o pai fica com a guarda do filho, o que você acha disso? Eu acho normal, porque meu pai é separado da minha mãe e eu fiquei com a minha mãe e meu irmão com ele. Pra mim, normal. Você ficou com ele? Não, fiquei com a minha mãe e meu irmão ficou com ele. Como é que foi essa divisão? No começo é estranho, mas depois acaba se acostumando. Conheço um amigo meu que ele tem a guarda do filho. Que a mãe, ela meio que deixou um pouco de lado, né, com relação ao filho e ele acabou pegando a guarda. E como é que é? É a mesma coisa, é como se fosse o inverso. Ele dá total carinho, apoio, a mesma coisa. É como se fosse uma mãe solteira, entendeu? No caso, ele é um pai solteiro. Então, ele trata o filho dele de uma maneira como se fosse uma mãe. Entendeu? Né, filho?
Não, são tantas histórias, tantas situações, né? Aí você vê ali, de repente, o pai e a mãe separam e separam os irmãos também. Ou então, fiquei pensando na moça que disse, né, que o pai se separou da mãe e ele nunca mais apareceu. Aí, Roberta, me ocorre o seguinte, será esse pai abandonou mesmo ou a mãe que acabou proibindo o pai de ver o filho? Porque toda história tem os dois lados também. Muitas vezes a criança cresce e vai descobrir na adolescência ou na vida adulta que, na verdade, o pai foi embora porque a mãe atrapalhou o relacionamento dela com a criança. Mas, mesmo assim, não justifica ter ido embora. Então, assim, nada justifica o pai desistir. Então, se esse pai encontrou a dificuldade, a mãe atrapalhava, a mãe não deixava ver e tudo mais, esse pai não pode desistir. Então, o que ele vai falar um dia? Ai, papai foi embora porque a mamãe não deixava eu conviver com você. E você desistiu e você foi embora? Não pode desistir. Então, nada justifica. Por mais que seja difícil, realmente, é um gasto de dinheiro, porque tem que contratar advogado, é uma dor de cabeça, é um sofrimento que o Fernando passa, não é fácil. Então, assim, simplesmente a mãe tem um poder de... Porque, assim, a justiça protege a criança. Então, se vem essa acusação de que o pai atrapalhou, o pai prejudicou a criança, na hora, a justiça quer proteger a criança. Só que, pera lá, isso é uma mentira. Então, esse poder dado à mãe, ela usa desse poder. E hoje tem a lei de alienação parental que muita gente desconhece, né? Quer dizer, então se essa mãe ou se esse pai, se alguém está impedindo de um ver do filho deixar de ver o pai ou a mãe, tem que entrar na justiça. Vamos desconfiar, né? Eu acho que o judiciário tem que desconfiar um pouquinho que aquilo que a mãe traz pode ser mentira. E não demorar 2 anos para tratar aquele caso. Não, e até é crime, inclusive, falar mal do pai para um filho ou mal da mãe para o filho, né? Exato, e fica esse poder para quem acusou e depois acaba em pizza, porque na verdade o pai deveria depois entrar com um processo por calúnia. Então, e isso acaba não acontecendo, porque finalmente acabou o processo, o pai quer mais é descansar. Quer dizer, você é o culpado até você mesmo provar o contrário. Exatamente, que é uma outra coisa bastante complicada no caso do direito de família no Brasil, né? O ônus da prova cabe a quem foi acusado e não ao acusador. Então é algo que complica muito a nossa vida, né? Eu queria acrescentar um detalhe à fala da Roberta, que eu também concordo. É bem verdade que ao longo do século XX, nós sabemos que um grande número de pais largava seus filhos, abandonava seus filhos realmente, né? Durante a primeira metade do século XX, basicamente, os pais tiveram muito poder, né? Ou seja, era a mulher que saía prejudicada quando do término da relação. E, especificamente, a partir de 1987, com a lei do divórcio, isso começou a ser modificado, né? Agora, o que a gente assiste nesse início do século XXI, por parte da justiça brasileira, é uma demonização do homem. É inaceitável, a gente está vivendo em pleno século XXI, em plena busca pela igualdade de gênero, por toda a luta por uma série de garantias das minorias, etc., né? E a justiça brasileira ter tanta dificuldade em entender que simplesmente o que se busca é uma igualdade parental, que é, acima de tudo, o quê? Benéfico à criança, como o Dr. Nelson muito bem salientou. Que, como pai separado, você se coloca numa minoria mesmo, assim, de fato, de direito. Os assim. pais separados, divorciados e separados no Brasil, segundo o censo do IBGE, são 4,5% da população brasileira. Vejam como o Estado brasileiro está nos tratando. E não só homens, é claro que a maioria são homens, mas há mulheres também. Vejam como o Estado brasileiro está tratando um pequeno grupo. Não, e os pais deveriam ter os mesmos direitos, né? Só que na prática a gente vê que não acontece. Até dentro desse assunto, né, a gente conta com a participação agora do antropólogo Paulo Ramires, que é da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Centro Universitário FEI. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Paulo. Obrigado. Por que a paternidade não é tão valorizada como a maternidade no Brasil? O que acontece? Né, que a gente até estava conversando aí com o Fernando, por que os pais não têm os mesmos direitos aí na prática? Às vezes, curiosamente, né, isso é fruto até mesmo de uma sociedade machista, né, que delega ao pai a função necessariamente do trabalho, né, e às vezes a mãe, aliás, a maioria das vezes a mãe é para cuidar do lar, etc. Né, mas o que está acontecendo? Essa família tipicamente burguesa, nuclear, pai, mãe, filho, ela está num processo de volatilidade, transformação. Muitos antropólogos, sociólogos destacam isso, pelo menos já a partir da década de 70, 80, né, começa um fenômeno que se chama de modernidade líquida. Né? Então, todas as instituições, sejam elas o trabalho,
o casamento, enfim, a política, todas elas estão em crise, né? Elas não são mais duráveis, não dão mais a sensação de permanência, as pessoas estão atrás do prazer imediato e que deve ser realizado a todo custo, independentemente das consequências, né? Roberta, pensando no casal, assim, nem por isso também um casal que já não se dá bem, que briga muito, vai se ver obrigado a continuar junto por causa dos filhos, Não, né? na verdade eu acho que é muito importante que o casal tente ao máximo resgatar esse casamento. Então, viu que realmente não está indo bem, seja pelo motivo que for, antes não fazer como está acontecendo agora, que é banal. Então, assim, vai para casa da mamãe, sai de casa e não quero mais. Não, não é assim, tem que ter uma maturidade para separar. Então, visto que realmente tentou, o casal tentou e não deu certo mesmo, não tem que ficar casado, claro, porque não é nem saudável para uma criança viver num ambiente e também as pessoas têm o direito a ter uma nova vida, um novo recomeço. Então, sim, a gente tem que pensar que é possível separar, existe essa opção, mas não ser a torta direito, não ser dessa maneira que nós estamos vendo. Júlio, você percebe que a sua situação, ela é uma exceção até entre os seus amigos, Olha, entre as pessoas que você conhece? Sobretudo, assim, a gente não tem... O que a gente tem contato, né? Até está em discussão, né? Esse macho brasileiro que está em crise, né? Então, eu tenho contato com muitas pessoas, muitas mulheres que criam os filhos, sustentam os filhos, e os pais estão por aí, sabe quem é? Está ali, está logo ali, mas não tomam atitude, né? O pai não paga nem a pensão nem também, a pensão, né? É o que eu vejo com muita frequência entre amigos da nossa classe social. Né? E a gente ouve dizer também que nas camadas mais pobres da população, isso então é a rodo, né? O problema de alcoolismo, que incide mais sobre os homens do que sobre as mulheres, drogas, mais sobre os homens do que sobre as mulheres, mais incide aos ambos os sexos, é claro. Então a gente tem uma crise da família brasileira. Porque ainda acontece, a gente sabe o que acontece, as mulheres se tornam chefes de família, os pais realmente abandonam, acontece. E a gente fez as mulheres, não, olha, só não enche o saco. Tá bom, só não enche, tudo bem, você tá, só não enche. Agora, de ter assim muita briga, muita confusão, até para... E porque acabam usando os filhos, né? Isso acho você que, vê? Pois daí vem o quanto que o homem e a mulher querem investir de energia nisso, né? E muita gente quer investir. Tem algumas forças poderosas aí, né? A doutora Roberta falou da mágoa, eu também falo do ciúme, né? Fica triangulando coisas. O quanto você quer despender de energia para resolver o que não está no campo, às vezes, né, de resolução, mas do distanciamento e olhar o futuro, não ficar agarrado no passado. Agora, um outro fator complicador é a questão do valor da pensão, né? Então, eu fico pensando aqui, será que também não é importante você legalizar isso para não ter problema depois no futuro também? Porque gera muito conflito, gera né? muito conflito. É importante sempre fazer. Mas deixa eu fazer só duas observações, o que o Fernando falou, da guarda alternada, que não há no ordenamento jurídico, na verdade, não há de forma expressa. Mas se for por acordo, até bem falado pela Roberta, por acordo pode, você faz. Até houve um caso que o pai morava lá no Rio Grande do Sul e a mãe no Rio Grande do Norte. E aí como que vai fazer as visitas, né? Então, para não sair no prejuízo, o juiz, ambos concordaram, o juiz concordou, e aí a cada ano alternava, é uma guarda alternada. A cada ano alternava, ficava com o pai o ano seguinte com a mãe. Para não ficar com um problema de nunca mais ver o filho. Que aí nunca mais iria ver o filho. Né? Até existe uma outra guarda, que é a de nidação, que também não está no ordenamento jurídico de forma expressa, mas a nidação veio lá do Canadá, e é aquela que a criança tem um lar fixo e os pais é que alternam. A criança fica no lar e os pais alternam. 6 meses o pai vem, 6 meses a mãe vem, ele sai. Né? É bem moderno essa daí. E a guarda compartilhada. A guarda compartilhada eu entendo que já existe a guarda compartilhada desde a Constituição Federal de 88. Né? Até conversando, vendo a entrevista do antropólogo, desde 88 as mudanças foram ocorridas por causa que marido e mulher são iguais perante a lei e homem e mulher são iguais perante a lei. Desde a Constituição de 88. Então já havia essa possibilidade de pedir guarda compartilhada. Tanto é verdade que existem vários julgados de guarda compartilhada antes da lei de 2008. Né? Então, por causa da Constituição Federal. Agora, a pensão que é uma questão complicada. Por isso que é importante colocar no papel. Exatamente. Porque você salvaguarda os direitos do menor. Na hora de fazer a execução é muito mais simples.
do que entrar com uma ação de alimentos. Porque o que a gente vê é que sempre gera conflito, porque a mãe, se ficou com a guarda, sempre vai reclamar que o pai está pagando pouco e o pai sempre acha que a mãe está pedindo muito. Pensão vai ser sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe. Sempre essa. Também deveria chegar num consenso, né? Consenso. Fora aqueles alimentos que são altos, né? Não, e daí a gente vê tanta coisa, né? Se é o pai que vai pagar a pensão, ele esconde os rendimentos dele. Como é que você decidiu essa questão com a sua ex-mulher? Juntos vocês decidiram? Sim, foi decidido antes e depois a gente fez no papel, né? Foi decidido um valor X. Aí vocês foram na justiça? Não, primeiramente ficou só de boca e posteriormente a gente foi junto, né, no juiz e ele decidiu daí todo os 22% do meu ordenado, né? Então fica mais fácil para mim, porque eu não tenho que ficar separando, então já sai direto da conta da empresa, vai para a conta da menor, da minha filha. Eu achei bem melhor assim também, esse caso ficar no papel. Porque o de praxe o que acontece? É uma porcentagem, se é assalariado, é uma porcentagem do salário por número de filhos? Sempre você tem que ver o binômio chamado necessidade e possibilidade. Necessidade de quem vai pleitear e possibilidade de quem vai pagar. Mas a jurisprudência tem decidido 1/3 do salário líquido, 1/3. É o normal. Mas é claro, às vezes a criança... Mas independentemente do número de filhos? Porque o histórico diz o seguinte, que você consegue sobreviver com 2/3. Se for mais que isso, aí você mesmo vai conseguir sobreviver. Quer dizer que se a mulher ficou com 5 filhos lá na casa dela, é isso. Infelizmente, eu acho que tem que pensar nessa parte, do mesmo jeito que tem que oficializar quando chegam os novos casamentos. Então, por exemplo, começa a namorar, uma das primeiras coisas que a madrasta precisa saber é o quê? Quanto do salário do atual, do namorado dela, do futuro marido, ela já se casa com uma dívida. Então, pra depois, gente, vocês não sabem quanto isso complica a vida de um casal. Já fica sabendo antes, depois não é uma surpresa, Exato, então assim, tanto X% do salário, porque depois não adianta reclamar, porque paga a pensão. Veja o que ficou acordado. Se um pai falou que além da pensão ele vai pagar a natação, o balé e o judô, não adianta depois a madrasta chegar e falar que absurdo, você paga tudo. Ele combinou assim. Então, e também antes do pai assumir um gasto muito maior do que ele pode, parar para pensar, não, oficialmente eu vou colocar X e enquanto eu puder, eu vou pagar por fora, vou pagar o extra. Porque tem muito pai também que assume gastos que depois ele não dá conta. E outra coisa, se ele não dá conta nem da primeira família, como que ele vai casar de novo? Que é outra coisa que me irrita muitas vezes, porque, poxa vida, tem 3 filhos no primeiro casamento. Vai lá no segundo casamento, tem mais 2. E daí a madrasta vai reclamar, porque, poxa vida, meus 2 filhos estão precisando, mas espera lá. Então, sabe, vamos ver qual que é a realidade da família para poder... E eu, às vezes, vejo uma outra situação também, na hora que acontecem os novos casamentos, né, Roberta? Às vezes, a mulher quer colocar o novo marido dela no lugar de pai daquela criança e eliminar a presença do pai. Ou o homem que casa de novo e a madrasta se coloca como vou ser melhor do que a sua mãe. E entra numa coisa até meio infantil aí, né? Isso acontece muito. É muito importante que tanto a madrasta quanto o padrasto saibam que aquela é a mãe que a criança tem, aquele é o pai que a criança tem. Então, muitas vezes a madrasta acaba desvalidando mesmo a mãe. Por quê? Ok, que muitas vezes ela até se dedica muito, ela acaba sendo uma boa madrasta, mas não importa, é a mãe que a criança tem. Então, se a mãe não cortou a unha, vai lá e corta a unha, mas ok, não precisa ficar falando, nossa, ela nunca corta a unha, ela nunca... Aliás, gente, isso da unha é o que eu ouço dessa história da unha. É impressionante. Daí essa madrasta vai ter um filho. Aí, quando ela tiver um filho, ela vai descobrir que a unha cresce e a gente não vê. Entendeu? Então, assim, é questão de maturidade, de bom senso. O tempo vai passando, isso vai melhorando muito. Eu fiquei curiosa na questão do Fernando em relação a essa coisa da pensão. Na hora que você ficou 6 meses proibido de ver seu filho, ela cobrou a pensão de você? A pensão continuou sendo cobrada. Nós tínhamos um entendimento anterior ainda, quando a criança estava para nascer, de como é que seria essa divisão dos gastos, ainda quando eu estava dentro da relação. Só que a partir do momento, então, que ela entrou com o processo na justiça e fez as acusações, etc., o custo do menino teve um salto bastante considerável. Né? Ela argumentou Sim, isso? Ela argumenta no processo um custo de que eu vivi com a criança, eu sabia quais eram os custos, etc., um custo bem mais elevado. Né? Esta é uma realidade também, acho que o Dr. Nelson sabe disso, né?
no momento em que se dá esse litígio, no momento em que se dá esse conflito. Por isso que eu falava da confusão entre prole e patrimônio. O Dr. Nelson acho que pode até comentar um pouco mais sobre isso, né? A partir do momento em que se cria essa animosidade, que os processos dão entrada na justiça, fica uma mistura muito complicada do que é do campo conjugal e do que é do campo parental. E as barganhas não, né? As lutas começam, as disputas começam e fica um terreno muito cinzento, como a Roberta acabou de comentar. Tá legal, eu vou interromper então e a conversa continua daqui a pouco. Hoje estamos conversando com pais sobre separação. Eu não vejo direito só da mãe nem só do pai. Os dois são pais, então os dois realmente eles têm que compartilhar, né? Para falar a verdade para você, concordo e também discordo. Por quê? Porque digamos que entre o casal houve uma separação porque um dos dois era alcoólatra ou drogado, enfim, um problema sério. Eu, como pai, eu não deixaria de forma nenhuma a minha ex-esposa, Se fosse no caso dela. nesse caso, ter a guarda de um filho meu. E acho que também mulher nenhuma concordaria em deixar seu filho um final de semana com um drogado ou alcoólatra, enfim, uma pessoa que tivesse algum tipo desse problema. Como é que foi a convivência com os filhos? Mudou muito depois da separação? Ah, filho é fogo. Acho que é meio desprezo, né? Os filhos desprezam um pouco o pai, porque largou a mãe, essas coisas todas, né? Principalmente quando a mãe não arruma outro cara, né? O homem é problema, né? O homem E o senhor arrumou outra mulher? Arrumei outra mulher. Meu outra mais outra, agora eu já tô sem outra. Não sei se sou eu o problema, né? Agora, assim, claro, a gente está falando aqui de pessoas normais, de pessoas, né, que trabalham, que vivem e tal. Mas, doutora, existem casos mais raros, mas que de fato, porque a gente está falando da importância dessa convivência, mas se ou o pai ou a mãe tem uma doença psiquiátrica grave, alguma coisa que ofereça risco para aquela criança, aí nesses casos fica proibido de ver. Fica proibido de ver. E aí o problema da alienação parental, que às vezes é mentira, né? E às vezes a mãe informa que abusou sexualmente do filho ou da filha. Aí pior, não vai ver mesmo. E vai demorar, o problema do judiciário é que há uma demora grande, até para marcar um laudo psicossocial, às vezes é 1 ano para isso. Mas olha que difícil, né? Quer dizer, tem a falsa acusação, mas tem a acusação verdadeira. E daí... Você não pode colocar a vida da criança em risco. Por isso que a justiça afasta imediatamente. Nessa questão está por trás um outro conceito que é muito utilizado pela justiça, pelos operadores do direito, que é o tal do melhor interesse da criança. Né? Esse conceito a gente sabe que ele surge na Inglaterra por volta da segunda metade do século XIX para tratar especificamente de crianças órfãs. Tá certo? Então, portanto, caberia ao Estado, então, não havendo mais um pai e uma mãe, dar este amparo. Do modo como esse conceito foi trabalhado ao longo do século XX, e como ele vem sendo trabalhado agora no início do século XXI, o que ele acaba? Neste afã de preservar o melhor interesse da criança, muitas vezes você acaba afastando o convívio de um ou de outro, sem ter, de fato, comprovado muitas das acusações, muitas das alegações. Paulo contou pra gente que ele é separado, também tem um filho. Quantos anos tem seu filho, Paulo? Fez 4 anos. E como que ficou a guarda dele? Bom, quando nós nos divorciamos, o acordo estabeleceu a guarda compartilhada, né? Houve como um acordo, óbvio que há rusgas, né? Entre o casal, mas a gente colocou o filho em primeiro lugar, né? Tanto é que eu fico com ele 2 noites, 3 tardes, né? Eu sou professor, tenho horários flexíveis, um final de semana sim, outro não. Então você acaba convivendo até eu diria que eu passei a viver mais com ele depois do divórcio, né? Foi o contrário e virei uma espécie de pai, né? Uma mistura de pai com mãe, né? Eu passei a trocar
todas as fraldas, dar banho, fazer Porque comida. quando você separou, ele tinha quanto tempo? Ele estava com 2 anos e meio. E era bem no momento que ele estava aprendendo a linguagem, né? Então ele não, eu diria que ele não tem tantas, não tem nenhuma sequela, né? Tanto é que ele diz tranquilamente que tem 2 casas, ele constantemente está comigo, sempre quer estar comigo. Para ele é super natural. Sim. Então ele não perdeu nada, né? Digamos assim. Né? Você ganhou, né? Sim, eu mesmo quis ser professor com esse objetivo também, de conseguir ficar um bom tempo com o meu filho. E você que legal. Não, é importante isso que ele falou, de ver que o pai também quer conciliar a profissão com a paternidade, não é só das mães. Eu sempre me planejei nesse sentido, né? Bom, se for crescer, quero ser professor dificilmente dá aula à tarde, né? Geralmente é manhã ou noite, né? Quando a gente dá aula na universidade, né? Mas ele está sempre comigo. Agora que é período de férias, ele vai viajar comigo para outro país, a mãe liberou, enfim, não tem problema nenhum. Legal. E você casou de novo e hoje essa família nova toda se dá bem? Sim, cada um foi para o seu lado, ela já casou também, teve outro filho, né? Mas enfim, as desavenças ficam no segundo patamar, a gente nem briga, né? Enfim, acho que o mais racional é sempre cuidar da criança, né? E a Roberta também separou, né? Também está separada, Roberta. Isso, e aplico direitinho tudo que eu ensino. E nesse livro, quais são as dicas que você dá? Olha, a dica principal que eu dou, até como a gente estava falando, que às vezes o pai, ele tem vários papéis, né? Ao longo do casamento tem aquele pai que é muito presente, que participa da vida da criança, colabora, ajuda a mãe. Tem aquele pai que nem participa tanto, mas depois da separação, acaba se envolvendo muito mais. O meu principal aviso aos pais, o que eu quero mais trazer nesse livro, é para o pai não desistir. Para ele não deixar de ser pai daquela criança. Mesmo que seja muito difícil, ele saiba que aquela criança quer, a criança quer você. E mesmo que a ex-mulher case de novo, aquele outro homem não vai substituir ele como pai, né? Tá? Então, assim, o padrasto nunca vai ser pai, a madrasta nunca vai ser mãe. Eles vão ter atitudes. A madrasta vai ter atitudes de mãe, o padrasto vai ter atitudes de pai, até porque convive bastante com aquela criança. Mas pai, essa criança já tem. Mãe, essa criança já tem. E essa criança, por mais que seja aquele pai, que até a gente tem que avaliar, sim, o perigo, mas por mais que aquele pai seja um usuário de drogas, por exemplo, a criança quer aquele pai. Então a gente tem que achar um caminho, às vezes é inviável, às vezes não tem mesmo como a criança conviver com aquele pai, infelizmente. Mas se existir uma brecha, se existir uma possibilidade, porque o abandono é um sentimento muito cruel. A criança não vai entender por que ela não pode conviver com aquele pai, por que ela não pode conviver com aquela mãe. Então, tentar de tudo, se realmente não dá, ok, mas porque é a criança que vai sofrer aquela perda. Então a gente vai pegar alguém que tem um exemplo bom aqui, que é a Milá, porque ela tem pai, tem mãe, tem padrasto, tem madrasta. Isso. E tem irmãos postiços, é isso? Conta Tenho pra gente. muitos irmãos postiços Como também. que é a sua família? Vamos ver se a gente vai entender. Então. Bom, eu tenho uma irmã por parte de mãe e pai e mais um irmão por parte de pai. Fora isso, eu tenho as filhas da minha madrasta, que são 2. E também tenho os filhos do meu padrasto, que são 2. O Antônio e a Tereza, um menino e uma menina. Nossa, já perdi as contas. E aí, quantos irmãos ao todo aí? 6, 7. Que gostoso. Mas é uma convivência, a gente não se vê tanto assim. Mas quando a gente se vê, a gente se adora, todos. É uma delícia. Ai, que legal, gostoso. Tava vendo uma família enorme. E como é que... E você se lembra quando o seu pai e sua mãe se separaram? Você Não, era muito pequena. Eu era muito pequena, eu tinha 2 anos. Pra mim, a separação dos meus pais acabou sendo uma coisa ótima. Mas eu não me lembro como foi. Por que acabou sendo ótima? Porque me disseram que... não sei, às vezes eu acho separação uma coisa muito madura, uma decisão muito madura entre os pais. E os meus pais souberam muito lidar com isso em relação a mim e a minha irmã. Quer dizer que você não ficou traumatizada com isso? Gente, mas é o resultado do que o Júlio nos contou o tempo inteiro. Então, assim, o tempo inteiro o Júlio nos contou e o resultado tá aí. Não, e é muito legal ver isso, né? Quer dizer, sem traumas, quer dizer que... Porque as pessoas... Porque todo mundo gosta de julgar muito a vida dos outros, né? Ai, coitada dessas crianças, e a gente vê que elas... Não vai ser coitada se o pai e a mãe... Se lidarem bem com a separação, que foi exatamente o que aconteceu com o Júlio. Filho é reflexo do ambiente onde ele vive. Se vive num ambiente harmônico, como foi o ambiente do Júlio, não tem por que os filhos saírem com problemas. E se vive também num ambiente de um casal casado que não é harmônico, aí também sim vai ter problema. Vai ter problema. Então, assim, na verdade, o que nós precisamos para criar os filhos? Um ambiente harmônico. Seja com os pais juntos, seja com os pais separados. Então, o problema não é a separação. O problema não é esse. O problema é como
como que o pai e a mãe lidam com a separação. E como é que está sendo viver com seu pai? Porque você morou durante um tempo com a sua mãe e agora você está morando com seu pai. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa, com certeza. Evidentemente, eu sinto falta da minha mãe. Eu morei com ela até meus 13 anos, mesmo com o meu pai morando do outro lado da rua. Eu só via ele de finais de semana. E eu sinto falta da minha mãe, mas eu ganhei uma chance de amadurecer muito morando com meu pai. A gente se tornou muito mais, tanto eu quanto a minha irmã, a gente teve uma chance de se tornar muito mais independente e responsável com a administração de uma casa, em geral. E você passou Já viu, né? Já viu. Você pegou pra elas, é isso. Elas cuidam bem. Elas que mandam na casa. E você passou a conviver mais com seu pai, né? Sim, uma com convivência certeza. diária. Isso que eu falei, que eu aprendo muito com meu pai hoje em dia. Ele me ajuda com coisas que eu nunca... Quando eu era pequena, eu nunca imaginei meu pai me ajudando com esse tipo de coisas. Não sei, desde trabalho de escola até ele me... Sei lá, a gente refletindo depois de assistir algum filme, sabe? São momentos muito bons. Quer dizer que você, morando junto, se aproxima mais dele, Com né? certeza. A gente é muito mais próximo agora do que quando eu era pequena. E eu nunca E fui pra um pai você, tão bom depois da separação. Porque na maquininha familiar, né, tem as funçõezinhas, né? O pai vai no sofá ver televisão à noite, a mãe cuida das crianças, e não se renova. Essas funções são muito sedimentadas. Então eu aprendi a lidar com uma filha sozinha, com a outra filha sozinha, com as duas juntas. Sofá, né? Sair do sofá, né? E aquele momento eu, elas e nós. Então temos que fazer coisas que nós dois gostamos, nós três gostamos, né? Isso, claro, já faz muitos anos, mas foi um aprendizado. E o Júlio falou que para sua ex-mulher foi uma questão bem resolvida, você ir morar com seu pai, mas no fundo, assim, sua mãe fica, ai, tô com saudade, Minha mãe filha, fica vem morar arrasada. comigo. Ela não se conforma de como eu saí da praia para morar em São Paulo. Mas a verdade é que eu gosto muito mais de São Paulo. Eu não aguentaria morar na praia. Apesar de que eu adoro visitá-lo nas férias. O interessante dessa história é que ter um filho, obviamente, gera uma responsabilidade, né, para o casal, né? Mas a separação, acho que para os dois lados, né, também produz um outro tipo de amadurecimento, né? No meu caso, né, posso dizer, desde cozinhar, limpar cama suja, né, pela noite, etc. Né? Mas o que tem que ser sempre valorizado também é o contato dos pais, né, com o filho, né? Toda criança carregará para o resto da vida esse primeiro contato, né? A gente não pode se esquecer disso. E retirar um filho do contato paterno, materno, que seja, é uma violência contra a criança, né? Eu acho que é a coisa mais importante que precisa ser ressaltada aqui, né? O Eduardo casou de novo, Eduardo? Sim, casei de novo. E não tenho filho nesse segundo casamento ainda, né? Mas se dão super bem. Tanto, no caso, a madrasta, né? Se dá super bem com a minha filha. E ela E não vice-versa tinha também. filhos? Não tinha filhos, né? E você pensa em ter mais filhos? Sim, penso em ter mais um filho com essa minha atual esposa. E a sua ex-mulher casou de novo também? Não, ainda não. Não? Não, ainda não. Mas eu creio que cada um vai seguir a sua vida, né? E o Fernando casou de novo? Não, também não, por enquanto não. E ela casou? Também não. Também não. Alguém aqui, além da Milá, é filho de pais separados? Eu sou, e eu tive uma madrasta que foi bem difícil. Então, essa experiência minha como enteada foi o que mais me inspirou para ser uma boa madrasta. E o Dr. Nelson tem um filho pequeno, né, com 6 anos. 6 anos. O Dr. Nelson já veio várias vezes aqui, a gente falou, tem que trazer, né? Como que ele chama? Nelson também. Então, não trouxe ainda. Ó, infelizmente chegou ao fim o programa. Eu vou ler aqui só 2 comentários de telespectadores que eles sempre escrevem pra gente e a gente, né, promete que vai falar aqui e mandar um beijo. Então, hoje eu vou mandar um beijo pra Joyce Batista, que é de Brasília. Diz que assiste ao Papo de Mãe, que ama o programa e que ela ficou sabendo do Papo de Mãe por uma amiga que indicou, resolveu assistir e ela adora. Um beijo, Joyce. Ela tem uma filha Sara de 3 anos e a Maria Luísa de 8 meses. E também, olha, o Giovanni Azevedo, ele é super atuante na fanpage do Papo de Mãe, todo dia curte a gente lá, faz os comentários. Ele disse que descobriu o Papo de Mãe através da TV Brasil, que foi por acaso que ele acabou virando fã do programa, que é maravilhoso. Ele é de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E manda um beijo pra gente, viu? Obrigada, viu? Que diz que a gente conduz muito bem as matérias. E ele manda um beijo para as filhas, a gente também manda um beijo para suas filhas, a Thaísa e a Stephanie. Obrigada, viu, Giovanni, sempre pela sua participação.
Então, eu vou passar uma última rodada com vocês para quem quiser divulgar os sites, o trabalho, mandar beijo, fiquem à vontade. Milá quer mandar um beijo para a mãe, então? Tá com saudade da sua mãe? Eu vou mandar um beijo para minha mãe e para minha irmã, que não pôde estar aqui hoje. Como é que elas chamam? A minha irmã chama Mayumi e a minha mãe chama Sati. E o Júlio? Eu mando um beijo para a audiência em geral. Legal. Quer divulgar? O Júlio é professor, né? Eu sou professor da PUC São Paulo. Uhum. E também tenho parte numa escola de cinema, Academia Internacional de Cinema. E é isso que eu faço. Legal, obrigada. E o Eduardo? Queria mandar um beijo para minha filha, Mariana. Pai te ama, tá? Gostoso. O Fernando, que tem o observatório. Em primeiro lugar, para o meu filho Felipe, mandar um grande beijo para ele. E queria deixar o site do Observatório no Facebook, Observatório da Guarda Compartilhada, para quem quiser conhecer um pouco mais dos modernos entendimentos a respeito da guarda pelo mundo. E você fala tanto com os homens quanto com as mulheres também? Ou são só pais? Não. A gente trabalha com homens e mulheres. No observatório a gente tem uma equipe multidisciplinar composta de homens e mulheres, médicos, sociólogos, antropólogos. E dão orientação jurídica, o observatório é recente, né? A gente ainda está estruturando um pouco mais. Por enquanto ele está sendo uma plataforma de divulgação de modernos entendimentos científicos a respeito da guarda. De informação. Para o ano que vem vai ter umas surpresas aí, um livro que vai estar saindo em breve. Legal. Parabéns aí pelo trabalho. Paulo. Eu queria agradecer o convite, né? O meu beijo vai para o meu filhinho, né? O Matheus. Né? Não sei se ele vai ver o programa com 4 anos, mas quando tiver um pouquinho maior vai assistir, pode ter certeza. E contato com a Fundação Escola de Sociologia e Política, né? Daqui de São Paulo. E é isso, obrigado. Né? Tá legal, obrigada. Dr. Nelson? Agradecer mais uma vez o convite, né? Por diversas vezes. É um prazer sempre estar aqui, né? Esclarecendo para a sociedade, para o público em geral, as questões de direito de família, principalmente nesse aspecto de litígio, né? Que não é tão complexo essa questão. Mandar um beijo para o meu filho, Nelsinho, né? Nelson. E também para minha esposa, Helene. E tem eu tenho um site. O meu site é NSS, N de navio, S de sapo.adv.br. Eu também leciono, sou professor, né? Dou aula todas as manhãs e noites e à tarde no escritório. E ainda tem tempo para brincar com o filho, é isso aí. Tem que conciliar, né, a paternidade com a carreira. E a Roberta? Agradeço mais uma vez o convite. Convido todos os pais, mães, madrastas, padrastos que estejam vivendo algum tipo de conflito ou até que tenham experiências boas e vir conversar conosco no Fórum das Madrastas, que está na internet, basta procurar nos fóruns de busca, nos sites de busca Roberta Palermo ou Fórum das Madrastas. E o Pedro está com quantos anos? Pedro está com 12 anos. Mocinha já. E o livro tá nas livrarias? Isso, nas livrarias. Tá legal, tá ótimo. Dá para comprar online também nas livrarias. Tá bom. Então, olha, obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser com mães escritoras. Um papo gostoso sobre literatura e o universo dos livros infantis. Aqui no estúdio, uma das nossas convidadas será a escritora Ruth Rocha. Você não pode perder. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. Obrigada, viu?